Boa noite! Boa noite, sejam bem-vindos, povo do mundo! Povo do mundo é boa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos começar a aparecer 19h19 em ponto, começando com as terças T&D. Terças D&D, seja bem-vindo, Vilmar. Fica aí com a gente, clica no aviãozinho, chama a gente. Hoje vamos falar de cérebros e corações, masculino e feminino. Existe diferença entre o coração masculino e feminino? Oi, Jorge, grato pelo retorno. Existe diferença entre cérebros masculinos? Seja bem-vindo, Josi. Oi, minha mineira. Agora tá valendo. Deus, seja bem-vindo, turma! Boa noite! Muito agradecido a você que sempre está conosco. Agora, nesse momento, são 5.000 pessoas e a gente fica muito honrado e feliz com a presença de todos. Sempre às terças e terças, D e D. D de Daniela, D de Daltro. Muito grato. Boa noite, minha mineira. Pega leve comigo, que eu tô carente, tá? Oh, meu Deus do céu! Que é isso? Fica assim, não. Tudo passa. Isso logo passa. Isso logo passa. Aí eu arranjei uma luz, eu acho que ficou melhor. Tá, vamos começar rápido porque o tempo voa. Existe diferença para o cérebro masculino e feminino, Daniela? Sim ou não? Sim, em muitas. E isso dá uma briga boa dentro da neurociência. Ah, não, travou da mulher, não acredito. Ai, será que travou? Só o dela? Deixa eu ver o que está acontecendo. É a internet dela. Quem tiver online... Ih, a Daniela caiu! Oh, eu não acredito! Pela primeira vez, Daniela, vai de novo aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Transmitir ao vivo. Gente, vocês que estão online, vocês estão me ouvindo? A minha transmissão está boa, sim ou não? Está boa, sim ou não? Voltei. Tá. A questão é que o celular tocou. Aí na hora que eu fui apertar para silenciar, eu acabei saindo aqui da live. Mas já coloquei ele aqui para, tipo, um não perturbe. Isso acontece. Mas estou aqui já de volta na área. E aí, como Só eu tava... falta ter sido coisinha de Jesus. Sumiu, desapareceu. O veneno tá esguichando. Mas, Daltra, como eu estava falando, existe sim a diferença e a briga é boa dentro da neurociências. Porque o que acontece é o seguinte, a gente sempre tem as linhas de pesquisa. Então, tem uma linha de pesquisa que fala que não há diferença nenhuma, né? Que até anatomicamente os cérebros são muito parecidos, apesar que o feminino é um pouquinho, é ligeiramente maior e tal. Mas algo não muito significativo. Acontece que quando a gente começa a analisar de acordo com comportamento, com cultura e principalmente questões hormonais, não tem como você falar que não tem diferença, né? Isso aí, ela realmente existe. Então a gente tem sim diferenças de pensamento, você tem diferenças de óticas, de como que você realmente percebe todo esse meio ambiente, tá? Então o que vai acontecer? As mulheres são faladeiras, os homens mais calados, né? E quando a gente fala aqui de homens e mulheres, eu acho importante a gente sempre estar frisando no decorrer da nossa live toda, não estamos falando de gênero, estamos falando de cromossomos. XX, que determina o sexo feminino, e XY, que determina o sexo masculino. Tá? Questão biológica, questão genética. Exato, né? Nós não vamos entrar nessa seara, igual você falou mais cedo, né? Deixa isso para outra trupe, para outro time que não é o nosso. Então, existem essas diferenças dessas conexões. E se tem diferenças de conexões, eu tenho diferenças de reações.
né? Então, lógico, eu tenho homens mais sensíveis, tenho mulheres mais duronas, tenho homens mais emocionais, tenho mulheres mais racionais. Sim, isso vai estar sempre de acordo com o quê? Com o meio que se vive. E isso vai ser manifestado ou não de acordo com o que a gente chama na biologia de fenocópia, né? Você tem um fator genético, mas o meio ambiente induz essa a característica ser desenvolvida, a característica se manifestar, né? E aí, emoção ou razão, né? Qual dos dois aí será que nós vamos trilhar nessa nossa noite de hoje para conversarmos? O que você acha Eu, de eu, tudo eu, isso? eu sou muito vygotsiano, né? E Vygotsky foi o Sim. precursor da ideia do contexto, né? Essa influência que tu está relatando. Uhum. Sempre quando eu ouço pessoas que eu tenho profunda admiração pelo seu intelecto, como você, e me falam Ah, desses contextos, sempre me remete à formação, atenção à literatura, a formação social de uma mente. Levi exato. Vygotsky. E ele pontua muito isso. E tu estava me ocorrendo, quando tu estava falando, me ocorreu uma coisa interessantíssima. Antes da minha irmã nascer, eu sou o mais velho, depois veio minha irmã e depois veio meu irmão. Antes da minha irmã nascer, e depois que a minha irmã nasceu e também o meu irmão caçula também nasceu, era cultural do meu pai e da minha mãe levar a gente a muito. Eu tenho na minha memória muito teatro, ah, Uhum. muito cinema, muitas essas questões culturais, e isso, de certa forma, deu uma influenciada na sensibilidade, o qual eu me percebo muito isso. Então, essa colocação que tu falas, que às vezes vai ter homens com uma sensibilidade a qual que mulheres não terão, e ao contrário, é mais acentuado ou mais potencializado, pode acontecer com maior frequência, isso não são regras determinantes, mas podem acontecer. Então, eu vejo que sim, teve uma influência emocional muito intensa da minha infância que eu trago como bagagem histórica da minha sensibilidade. Inclusive, eu sinto falta de ir em vernissagens, em teatro, e além dos contextos que o meu trabalho me proporciona, que é estar toda semana dentro de um avião. Então, essa sensibilidade de você chegar em Minas Gerais, tu é testemunho do que eu vou te dizer. Eu já lecionei em Juiz de Fora e já lecionei lá em cima numa universidade perto da Bahia, que tem um aeroporto lá no estado de vocês, aquele Montes município. Claros, Teoflotone, Não, mas tem um aeroporto lá, é uma outra cidade que eu desci Montes, lá, é Montes perto da Claros, Bahia. Vitória da Não me... Conquista. Vitória da Conquista. Aí já é Bahia. Já é Bahia. E ali a gente já vê uma diferença no Sim, próprio sim, Estado. sim, Então, sim. eu só estou fazendo uma ilustração para dizer que existem sensibilidades de você falar com o público A e o público B, e você precisa ter isso. Eu já tive falando, por exemplo, para mulheres que passaram por tratamentos bem severos e pesados de câncer. Então, aí requer uma outra sensibilidade no discurso. Então, eu me identifico na perspectiva, para contribuir na live de hoje, na perspectivas emocionais, os meus discursos serão muito mais femininos do que propriamente masculinos. Eu já tenho muita essa tendência. Isso, eu Uhum. não tenho problema com isso, muito pelo contrário, eu até gosto, até me identifico com isso. Obviamente que a gente paga alguns preços. Tá? As questões racionais, elas são muito melhores para quando a gente mexe com dinheiro, por exemplo. Eu já fui acusado de uma forma muito assertiva que eu não tenho carinho com dinheiro. Então, opa, eu preciso gerar um racional sobre essa perspectiva, que a qual eu não tinha. Então, eu tenho que olhar isso diferente. E o cérebro e o coração, sim, são muito
antagônicos para o homem e para a mulher quando a gente falar dessas questões da bio, quando a gente falar dessas questões hormonais, até o próprio tamanho. As questões anatômicas do cérebro feminino e masculino são diferentes. Tá? Então, Então, isso que nós estamos falando é anatomia e fisiologia, então não tem como discutir. Né? Inclusive, não. cérebros femininos, eu passei o olho em alguns artigos que mostra, existe um cara chamado Luria, que também estudou muito, não essa questão que a gente traz, mas a questão de cérebros, mas esse autor ele fala muito disso, já falava muito disso, né? Isso que não tinha scanner, era a base da faca mesmo. Então a gente nota que os cientistas eles mostram que 20% dos homens têm um cérebro diferente em relação às mulheres e vice-versa no seu tamanho, por exemplo. E as ressonâncias são comportamentais. As ressonâncias são de atitudes, as ressonâncias são emocionais, as ressonâncias são comportamentais. Então, quando a gente tiver um cérebro, se a gente falar agora assim, muito pragmático, vamos colocar desse jeito, talvez pouco de empatia, vai pensar um pouco mais em si, não vai se importar tanto em olhar ao outro. Pode acontecer essas nuances que tem umas variáveis para lá e para cá. Isso não Sempre. são regras que eu estou falando. Tá? Da mesma forma que nas emoções, eu vou me sensibilizar em ver um filme e talvez aquele que tenha esse tipo de comportamento ou tipo de cérebro, vamos colocar assim, não tenha essa ressonância. Então a gente pode explorar isso antes de entrar nas questões sexuais do cérebro. E tem tudo a ver com o meio que eu vivo. Então, quando você fala em se emocionar num filme, tem a ver com a história. Tem a ver com o que aquele cérebro, aquele ser passou. Né? Por que é engraçado para um e não é engraçado para outro? Eu me divirto aqui com as coisas mais bobas do mundo. É uma característica, né? Agora, realmente, há diferenças. Eu até dei uma informação errada aí no início, eu confundi, eu peço até desculpa. O cérebro masculino que é ligeiramente maior. Eu falei na hora o inverso. Porque na questão da amígdala da mulher, da emoção, né, também é menor. Né? Então, o cérebro feminino, ele tem algumas diferenças. Né? Então, por exemplo, enquanto eu tenho hemisférios cerebrais que se conectam separadamente, como é o caso do masculino, o feminino faz conexões o tempo inteiro. Isso tem a ver desde os primórdios, né? Quando se descobriu o Homo sapiens. Isso tem a ver com as multitarefas. A mulher ela é multitarefa realmente. O homem não. Quer que o homem faça alguma coisa bem feita, peça para ele fazer uma coisa de cada vez. E se você der uma lista, não vai dar certo. E a questão de ser bastante literal. Né? Às vezes você fala assim, compra uma cebola ali para mim. Ele vai trazer uma cebola. Uma então, cebola. Coloque lá na frente, cebola, entre parênteses, o número. E vai trazer geralmente aquela quantidade que foi determinada. Né? Isso são características que a gente vê do cérebro masculino. Por isso tinha um paradigma que vem sendo quebrado, né? As mulheres eram muito poucas na área de exatas, porque o homem tem sim uma facilidade com lógica. A mulher tem facilidade na comunicação. Ela necessita de falar, ela necessita de conversar. Né? E o homem necessita de se calar, de ficar na sua caverna, né? De ficar quieto. Então, você quer deixar um homem feliz, dá um controle remoto para ele. Ele fala, não vai Não, tu ver tem que dar nada. mais duas coisas para ele. Tu tem que dar mais duas coisas. Não vem com esse teu Mais papo. duas? Mais duas. Tu tem que dar comida, larga lá um É pacote de ração verdade. de alguma coisa para ele. É verdade. E uma outra coisinha a mais também, que Um aí fica pra... Midnight gelado também, ele fica Não, satisfeito. aí tu quebra a segunda coisa, mas tudo bem. A Ai. mulher ela é mais empática do que o homem. Né? Tu achas que a Daniela Cordeiro, o cérebro e o coração são mais masculinos ou femininos? Agora você que quebra minhas pernas assim, né? Com 14 mil pessoas
Eu sou mais um cérebro mais masculino. Eu sou mais feminino. Então fale do teu cérebro que eu falo do meu. É questão de lógica e questão de ir direto ao assunto, né? As mulheres geralmente gostam de conversar, gostam de rodear, até de chegar num determinado denominador. Eu sou mais direta, eu sou mais assertiva. E outra coisa os meus professores comentam, né? Nossa, Daniela, você não pensa duas vezes, você vai direto demais, né? Isso são características de um cérebro mais racional, né? Mais lógico para resolver problemas de ordem prática, não é? E o Eu cérebro vou. foi... Então agora você fala do feminino, já Eu, que eu, eu somos... não. Eu gosto de contextualizar, Então explicar. contextualiza, já. Não Às, tem... ve- é, Antes, às vezes, de chegar num ponto, eu tento mostrar para a pessoa, para ver se ela cai um insight primeiro, dou sinais, vou tentando mostrar, vou com calma. Agora, isso acontece comigo se eu tô de sangue bom, né? Se eu tô de boa, assim, porque se eu tô irritado, brabo, impaciente, triste, alguma coisa nesse sentido, que mexa com minhas emoções, que é a minha área, aí eu sou muito mais assertivo. E aí é um problema. É um Uhum. problema porque aí eu venho com faca e não meço se o outro vai sentir dor, não. Ah, apesar que dependendo do outro que vai me escutar, aí eu vou ter alguns graus de sensibilidades diferentes. Isso não, então eu faço esses pré-julgamentos antecipadamente. Agora, se não atender a expectativa, se, sei lá, eu já, escuta, tu fez essa merda e olha aí que deu esse troço, e aí eu já faço meio que por aí. Então, assim, insisto, e eu não tenho problema nenhum com as questões emocionais, sentimentais. Eu acho que os afetos, emoções e sentimentos, para mim, estão muito bem claros, muito bem definidos. É óbvio que a gente já tem uma bagagem, uma estrada para poder fazer essa leitura. E, por exemplo, não querendo defender essa prática, mas identifico bem ela, né, a própria análise, ela te ajuda a tu se verificar, se perceber, se isso é importante, né? Não só as questões freudianas de Lacan, ou seja lá de quem for, mas a autopercepção é interessante. E agora o comportamento também se dá. Se dá muito no sentido de conversar, de acolher. Me irrita muito a objetividade. A gente decorre todo um texto, toda uma fala, todo um mês em 100 para chegar, maciar. Aí a pessoa diz, normal. Uau. Aí tu me quebra as pernas, né? Aí eu tenho que chamar na Dalai Lama mesmo, é Dalai Lama, Dalai Lama, Dalai Lama, Dalai Lama, Dalai Lama. Bom, às vezes parece até um pouco falta de sensibilidade, e às vezes não é essa falta de sensibilidade, mas só que você bota tanta energia, tanta emoção, tanto carinho, tanta coisa lá e volta. E aí tu. Fica uma coisa estranha, né? Mas o coração mais feminino, vamos colocar desse jeito, sofre mais, eu acho que sofre mais. Ele Sim. se joga mais no processo, ele se dedica mais à pessoa amada, se for o caso, ele não mensura se aquilo ali vai ser uma doideira, não, ele quer. É muito em prol do outro. Eu sou muito assim, Sim. eu não penso primeiro em mim na primeira instância, nunca, não consigo fazer isso. Eu sempre vou pensar, e eu faço isso pelo meu comportamento, né? Tá, Dani, é melhor para ti às 19h40? Não, 19h41, tá bom, 19h41, tá resolvido. Porque eu sempre quero tentar te agradar, ou te ajudar, ou tentar facilitar ao outro. Claro que tem o dedo de professor nesse processo, mas o cérebro feminino me parece que tem uma dedicação assim. Tem. Diferente de um coração, diferente de um cérebro, diferente das perspectivas comportamentais, sentimentais, afetivas, emocionais, daquele bem masculino. Como é que seria o bem masculino, Daniela?
A questão do masculino vem uma agressividade, né? Pelo fato dele ter que caçar. A gente tem um DNA ainda bem característico lá do Paleolítico, né? Então eu preciso de caçar, eu preciso de defender, né? Esse aqui é o meu território. A gente vê isso muito, né, nos animais, inclusive. Então, essa é uma característica, sim, masculina marcante. Por isso a questão de direto ao ponto e ser mais literal. As conexões são menores. O cérebro feminino é cheio de conexões. Os hemisférios se comunicam o tempo inteiro. E esse olhar desse cuidado, ele é muito maior realmente no feminino, porque enquanto se saía para essa caça, para essa agressividade, acolhia, cuidava da prole, né? Tinha essa empatia. Então, a empatia, eu posso dizer que ela é nata no feminino. E no masculino, ela é aprendida. Graças a Deus, temos aí a neuroplasticidade, né? Que nos auxilia nisso o tempo inteiro, né? E muitas vezes a vida te põe para você ser assertivo, né? Então, muitas vezes você tem que ser mais... Não é doses homeopáticas de realidade, é um balde inteiro de realidade, né? Porque às vezes naquele momento é necessário, igual você falou, tem hora que é faca, eu brinco, né? Faca lá, não vou falar a marca, Importante. não, mas aquela bem afiada para poder estar trabalhando com aquele cérebro para ele também acordar. Porque tem alguns cérebros que vivem em banho-maria, né? Que fica assim, um dia vai acontecer e não toma a ração, né? Você tem o tempo inteiro um mecanismo de estresse e de bem-estar, estresse e bem-estar. E você precisa trabalhar isso o tempo inteiro, né? A mulher, ela tem um ciclo de hormônios que é uma bagunça, né? O mês todo. Então tem mês que tem, no início do mês está bem, de repente tem uma baixa e depois sobe novamente, que está relacionado inclusive com o ciclo menstrual dela. O homem já tem uma linearidade, mas a agressividade, ela é muito presente nesse cérebro, digamos assim, 100% masculino, né? Sem nada, só ele ali puro. O que vai acontecer? O homem, ele tende a aprender de uma maneira mais lenta que a mulher. Sinto muito, né? Devido a essas conexões, devido a essa questão de não conseguir ser multitarefa. Então, se você vai conversar, né? O Karnal fala muito isso. Você vai conversar com um homem, o assunto é futebol, conversa futebol. Se você no meio do futebol mudar para o assunto de como que anda a família do fulano, como que anda o filho do vizinho, como que anda o cachorro do Beltrano, deu um nó na Atrapalha. cabeça. Ele não consegue direcionar. Você pega duas mulheres conversando, elas conversam de tudo. Se foi no cabeleireiro, se fez unha, quem comprou o quê, quem foi no sacolão, o que chegou na loja de fulano de tal. Isso são características. Então eu costumo dizer que a mulher tem uma visão mais periférica. E o homem tem uma visão mais focada, né? Mais direcionada, né? E para ele, você ser multifocal, você não consegue realizar um trabalho muitas vezes tão primoroso. E é daí que vem muito essa questão do preconceito que a mulher sofre, na questão do como que ela está trabalhando, como é que ela está produzindo. E foi um avanço, né? Eu perceber que a mulher é tão boa quanto aos homens nessas multitarefas, né? Agora, ficar achando que somos todos iguais, não somos, e que bom que não somos. Que aí um complementa o outro, né? Um acaba auxiliando e equilibrando. E isso é muito importante. A natureza, ela é perfeita, né? A biologia, ela é sensacional. E é exatamente essas diferenças, né, comportamentais, hormonais, que faz com que tenhamos essa diversidade, né? Então, se um é mais assertivo, o outro é mais carinhoso, o outro é mais acolhedor, isso é fundante, né? Ser professor já é uma modificação do cérebro, que o professor, ele acolhe o tempo inteiro, né? Ele põe debaixo da asa dele. Ele quer que aquele aluno dele brilhe lá na frente o tempo inteiro. Por isso que é diferente do ser professor e do estar professor. Infelizmente, a gente tem muitos
pessoas, Que muitas, estão exatamente, né? E não são. e não Eu são. escutei outro dia numa live, né, que ser professor é uma vocação, e realmente é uma vocação, é um dom, né? Porque muitas vezes a pessoa sabe muito, mas ela não sabe passar esse conteúdo. Né? Então, ser assertivo tem vantagens, mas tem desvantagens. Ser bastante, às vezes, prolixo Emotivo. tem Problema. vantagens e desvantagens. Então, o que às vezes eles costumam dizer, até se bem que eu mudei de QG, então não tem que ir perto de mim agora não. Eu falo que as mulheres são novelos e os homens é a linha. Exatamente. Entendeu? Então, enquanto a mulher está ali conversando, 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 o homem é a linha que vai tecer todo esse universo que nós temos. E que bom que somos diferentes. Entendeu? Me parece que as emoções de um cérebro feminino, e agora novamente não me refiro ao gênero, mas sim a tendência que esse A coração e que esse biologia, né? cérebro, a questão biológica que esse cérebro galga mais em direção ao feminino, colocaremos desse jeito. A gente vê que na questão sexual ele tem uma sensualidade diferente, ele tem uma Sim. questão emotiva, afetiva. Já para o masculino é muito mais agressivo, talvez assim muito mais para o profano. Quando a gente olhar as questões de inteligência, quando a gente mirar mais para a biologia feminina, a gente vai ter uma questão mais investigativa, um acolhimento diferente. Quando a gente olhar numa biologia para um cérebro, um coração Masculino. masculino, a gente vai ter muito mais o racional, aquele 2 mais 2, né? Que aí a comunicação é lógica, é uma comunicação prática, é uma comunicação objetiva. Já na biologia do feminino, essa comunicação já vai ter nuances, códigos, já vai ter, que é o que tu falou, que Olhares, vai ter isso, vai ter uma volta e tal. uma Insisto que é muito, sedução. aí é que tá. E eu confesso que eu galgo em passos largos para esse feminino, porque o que eu tento é me puxar mais para a biologia do cérebro e do coração masculino, porque essa não, eu ia usar a palavra desequilíbrio, mas não é uma boa palavra agora. Nesse contexto ela não vai se caber bem, mas caindo muito mais para essa biologia do feminino, a gente sofre muito com o racional. Sim, A sim. gente sofre Porque eu. muito com a Sim, objetividade. sim. Porque o que A vai gente sofre acontecer, né? muito. O cérebro masculino, ele tem o racional, digamos, dominante. E o feminino, o emocional que é dominante. Vamos colocar dessa forma mais didática, para a gente poder entender um pouquinho. Né? Por isso que às vezes a mulher chora muito em filmes, bem água com açúcar, né? E às vezes o homem olha e fala assim, não, mas você está chorando por conta de uma questão assim tão simples, né? Então, e quando você me pergunta dessa questão do meu cérebro, que eu vou ir mais para o masculino, tem muito disso. Tem filmes que as pessoas têm falam assim, não, tem certeza que você acabou de chorar. Eu falei assim, era para chorar? Me fala então um momento que era para chorar, porque aquilo não me seduziu. E aí vem a questão da criação. Quando você comentou lá do norte de Minas, o norte de Minas as mulheres são muito criadas para serem, né, o homem da casa, né? Porque os homens saíam na época para São Paulo para poder trazer o sustento e ela tinha que abarcar ali com todas as consequências. E isso vem de uma parte genética, isso vem galgando, né, a questão dessa criação. Você perceber, igual você falou aí no início, você se auto-escanear, né, auto-cuidar, você consegue equilibrar todas essas situações. Igual quando você fala que você tenta se puxar um pouco mais para esse cérebro masculino, né? Esse equilíbrio ele é muito legal. Essa consciência ela é muito interessante. Agora, ao mesmo tempo que a mulher seduz, né? O homem ele seduz quando ele tem exatamente esse olhar mais carinhoso. Que a maioria ele é mais agressivo e isso tem a ver com a biologia,
inclusive, né? Ela tem uma necessidade de proliferação, de reprodução, enquanto a mulher ela se guarda, né? Ela produz só um óvulo por mês, é uma coisa bem é romântico, é bem interessante a gente analisar essa questão biológica também, né? Então, mesclar, equilibrar como tudo, né? É muito importante. É muito importante. E todos têm seus encantos. Verdade. É verdade. Todos têm. Como eu percebo mais por este olhar, eu acho que a percepção é um pouco mais acentuada. Eu queria dizer a cidade de Governador Valadares. Era essa Ah, cidade que eu queria sim. dizer. Você está no Vale do Tá? Aço aí. Foi essa cidade que eu quis dizer na outra vez que eu desci ali. Eu fui ali. Mas tu fez uma colocação que agora me fugiu, porque eu pensei em governador e me fugiu, mas tudo bem. O caminho do meio sempre vai ser bom, mas é difícil, é muito difícil, tem que ter muito trabalho. Aos convidados, vocês que estão nos assistindo, 14 mil pessoas online agora, a gente é muito agradecido. Se você quiser clicar nesse aviãozinho e mandar e convidar outras pessoas, convide. Se você não quer, não convide. Agora, se você não está gostando, fique quieto, que notícia ruim voa. Então, você que está nos assistindo, você tem mais um coração e um cérebro mais para esse lado feminino ou para este lado masculino? E vocês têm alguma pergunta sobre essas perspectivas? Se vocês não têm perguntas, não digitem. Se vocês têm, perguntem. O meu cérebro é tão masculino que até do lado da cama me condena. Tem Ah, é essa verdade. questão, realmente. Tem essa Tem essa questão. questão. É Tem essa interessante questão. isso, as Aí, preferências. no lado da cama, obrigado pela colocação, Josi, deve ser paga e remunerada pela Daniela, não sei qual é que é o cúmplice que vocês duas têm, mas aí nesse lado fala o meu masculino, porque aí tem um lado protetor. Por exemplo, Isso. eu não suporto, não admito, não consigo. Pode chamar de toque, pode chamar de biologia, pode chamar né? Quando a mulher anda comigo na rua, ela Ela sempre fica. pro lado de dentro da calçada. Isso aí não tem, eu mando, nem se eu não tenho intimidade com a mulher. Vai para lá que eu fico para cá. Por uma questão de defesa, Isso. É o cuidado. de cuidar deste feminino. Aí o masculino ele se sobressai assim de uma forma. E o lado da cama também, sempre próximo à porta. Tá? A Josi que disse que dorme do lado masculino, se fosse minha mulher, ela teria que dormir do outro lado, não do lado masculino, que daria problema. Porque eu não conseguiria dormir, teria que cada um no seu lugar. Então, isso é importante. Mais feminino, e sofro muito por isso. Com Penso certeza. primeiramente em todos e pouco em mim. Exatamente. Márcia! E aí, tem uma questão que você pode equilibrar, Márcia, que é o. Pode sim. Que é a tecla que a gente chama de tecla SAP, que é a tecla da sobrevivência e autopreservação da espécie. Por isso que quando máscaras de oxigênio cairão, ponha primeiro em você, depois no outro. Você só vai conseguir salvar o outro se você estiver bem, tá? Isso é uma característica biológica. Agora, a E tu, sensibilidade, ela é importante também. Pois não, dá outro. não, isso que tu falas é fundamental, até o ponto que não se mexa com autoestima, orgulho, Ah, sim, 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 com sim, sim. com a questão, porque assim, ó, eu posso te ceder, eu posso te compreender, eu posso tentar te entender, eu te entendo, eu compreendo. Agora, me traz uma ressonância. Se essa Sim, ressonância não existir isso é importante. ao longo do tempo, vou me sentir cansado. E o se sentir cansado, tu vai clicar na tecla SAP.
Ah, tu não vai me dar ressonância? Então, ó, tchau para ti, porque eu sou mais importante. Atenção, senhoras e senhores. Isso Isso é que uma eu, parte muito importante. Fala aí para nós. isso que eu estou colocando não é egocentrismo. Não, A pessoa egóica e que tem egocentrismo, ela é egoísta e ela já faz isso, ela já tem este comportamento característico. Ela sempre vai pensar nela primeiro. Isso é aí uma tem a ver até com outra uma live coisa. que a gente fez, né? Porque é o cérebro vaidoso. Tem a ver com Isso isso. aí, isso aí. O que eu estou falando é o seguinte: eu estou numa relação contigo, aí eu me dedico, eu Medou. te. Né? Tu vai ter uma prioridade porque eu gosto de acolher, que é o que a Márcia está nos trazendo. Eu gosto de te acolher, eu gosto de ser generoso, eu gosto de cuidar, eu gosto de ter essas nuances sadias de ciúmes, de acolhimento, de cuidado. Eu gosto disso, pratico isso com saúde, Sabedoria. com sabedoria, com maturidade. E aí o outro não me dá, o outro não me responde. Eu aguento isso por um ano, não sei, cada um tem um tempo. Inclusive, abre parênteses no que eu vou falar, o Pedro Calabres, Uhum, Pedro Calabres. o Pedro tem um vídeo que ele fala muito isso, Sim. que ele faz a citação de paixão que dura em média 2 anos. Tá? Então, passou esse. Fecha parênteses, só estou dando uma referência para vocês. É, passou esse tempo, essa ressonância não vem. Não vem, não vem valorização, não vem esforço de mudança do outro, não vem um gesto do outro. Ah, tem uma hora que assim, ó. Ah, e a gente começa a dar sinais, que é o que a Márcia está falando. A gente é muito sensível e a gente começa a dizer: estou cansado, essa mochila tá pesada, eu tô. E ainda o outro não te responde, aí tu pega, que é o que a Daniela falou agora, aí a máscara caiu e aí vai vir primeiro em mim. E aí, ó. Ah, me desculpa, eu vou mudar agora. Agora tarde demais. Porque a biologia de um cérebro e um coração feminino, ele é muito tolerável. Não vou dizer a mulher, vamos falar biologicamente. Tem um bom espaço, uma boa gordura, uma boa economia de tolerância. Eu me vejo assim. Até o Perfeito. momento que eu clicar a tecla SAP. Se clicar a tecla, desculpe o gesto, mas é bem isso. Se eu clicar a tela Sapiens, posso Sabe? sofrer, morrer, cortar os pulsos, mas vai para bênção de Deus, porque eu vou botar minha máscara. Mas antes tem sinais. E é isso. E eu estava lendo do Flávio, Uhum. ele De faz essas Covid. citações, isso, ele faz algumas nuances dessas citações, porque assim, ó, até perdoo, compreendo, tolero, mas se disser deu para um relacionamento, deu. Deu. Não tem mais isso. Por isso que o outro tem que trazer ressonâncias nesse processo mais feminino e não ficar tão duro no masculino, uma vez se eu estou na biologia. Tá rindo porque não é com a senhora, né, Sônia? É, é, se eu sou mais biologicamente, no tema que nos traz hoje, feminino, o outro que tem que ser masculino, ele tem que puxar para o feminino. E, obviamente, eu tento puxar para o masculino para ter esse equilíbrio. Fale mais sobre isso, O que minha vai mineira acontecer é favorita. exatamente isso, né? A analogia que eu faço é como se fosse um balão. Você vai enchendo aquele balão, às vezes você esvazia o balão, e você enche o balão e esvazia o balão. Só que o balão tem uma hora que ele rompe, porque tem uma capacidade, né? E o cérebro feminino é muito assim. No momento que esse balão se rompe, não adianta. Ela vai perdoar, mas nada mais vai ser como era antes. Né? Tanto é que os relacionamentos, geralmente, quando eles terminam, quem termina é sempre a mulher. Né? Isso. E ela é meio já É, assertiva, não é aí nesse difícil. ponto ela já ponderou, ela já
entendeu, ela já compreendeu, e ela chega num determinado limite que fala assim, chegou, não tem mais conversa, podemos ser amigos, etc e tal, mas por hoje, como diz o outro, já deu. É, é exatamente essa questão. Então, um dia você enche, outro dia tem que se esvaziar, né? É uma troca o tempo inteiro. O que geralmente, os homens são mais explosivos, né? Ele chega, ele fala, passa 5 minutos como se nada tivesse acontecido. A mulher não, ela já carrega, né? Ela já vai assim, tem uma outra analogia. A questão muito dessa resiliência, a questão muito dessa empatia, né? Então eu falo que quando tem homens que são mais resilientes, eu falo que é vulcão em erupção, que na hora que lançar a lava sai de baixo, que não sobra pedra sobre pedra. Eu Ele sou foi muito assim. aguentando, ele foi aguentando, ele foi aguentando, e chega um momento que acabou, né? E quem me conhece mais de ordem íntima, assim, eu sempre vou sinalizando, assim, eu Daltro, né? Ah, tô cansando, essa mochila tá pesada. E eu vou sempre usando os argumentos bem pontuais, né? Olha, veja bem, veja bem, veja bem é boa. Olha, veja bem, dá uma olhada nisso aí que tá pesando. É, verifica esse negócio aí, vê se é assim mesmo. Ah, mas hoje não deu. Eu compreendo. Ah, mas hoje também não, amanhã também não vai dar. Eu entendo. Ah, mas semana que vem também não vai dar. Tudo bem. Ah, mas ali. E aquilo se repete, e esse eu entendo, esse eu compreendo, vai pesando, vai pesando, vai pesando. E esse biologicamente feminino falando, né? Vamos usar essa palavra para não cair no gênero. Mas esse biológico meu feminino vai, eu vou citando, vou citando, vou dar uma apaziguada. Né? E outra coisa, nessas diferenças que nós estamos pontuando dessa biologia feminina, dessa biologia masculina para o cérebro e para o coração, não tenha nada mais altamente eficácia do que a conversa e o diálogo. Não existe outra estratégia. Porque se tu fala, se o agente A fala muito, o agente B não fala nada, ou vice-versa, isso cansa. Cansa porque o outro também se esforça muito em falar e o outro não te traz nada, aí também cansa também, né? Quem tem Eu, mais facilidade de perdoar, o homem ou a mulher? Vamos reformular a pergunta do Roberto, meu amigo de Pelotas. Esse é um baita cara, Daniela. Eu vou te apresentar esse cara aí, que ele é do nosso meio, tá? oba, O que o Roberto quis perguntar, na minha visão, foi o seguinte, Daniela. Quem qual o tem mais cérebro, né? facilidade... Isso. Quem tem mais facilidade de perdoar? A biologia masculina ou a biologia feminina? Eu apostaria na Vamos ver se você vai biologia acertar. feminina. Exatamente. É óbvio, é muito mais acolhedor, muito mais significativo, É mais mas empatia. é Tanto é que mais empático. Isso é, aí, Dani. então por isso que a gente vira e fala assim, nossa, mãe tolera mais do que o pai, né? No sentido dessa biologia. Né? Exatamente pela essa questão desse acolhimento, dessa compreensão, desse balão que nós estamos falando, que ele tem que vai enchendo, ele vai esvaziando, né? Mas tão importante, né, Daltro, quanto esse diálogo e não monólogo, como você colocou muito bem, às vezes a pessoa não consegue, não tem a habilidade da comunicação, mas o corpo fala, né? Então, às vezes é uma mão no ombro, às vezes escolhe-se um filme que sabe que a companheira ou o companheiro gostam, né? E às vezes, eu detesto esse tipo de filme, mas vou assistir para poder estar junto. Né? Às vezes você chega em casa, tem uma mesa posta lá, né? Um jantar. E eu vou um pouquinho além. Eu tenho Pode. aqui, a gente até pode fazer uma live sobre isso. Eu tenho 3 livros aqui sobre só psicossomática. Aí é um pulmão que falha, é uma pressão arterial que Exatamente. explode,
É uma os urticária que comportamentos. se explode no Não, organismo. é um negocinho que. Isso. Aí já está num estágio um pouquinho elevado das tuas colocações, que também é que tu trouxe coisas do cotidiano, né? Mas Sim, sim. acumulativas, elas têm um preço bem caro, né? Bem É, caro. o cérebro não consegue te responder tudo da maneira como ele queria. Então, ele utiliza do organismo como um todo para poder explicar, né? Então, tem Se pessoas que expressar. quando... Exato, que quando tem uma angústia muito grande ou uma decepção muito grande, ficam afônicas, né? E vai fazer Aham. exame, vai em médico, aparentemente não tem nada. Pode saber, alguma coisa aconteceu com aquela pessoa, né? Lógico, né, gente? Pessoas que não têm, às vezes, um histórico, né? Ah, eu toda vez que esfria, dói meu pé. Você já fraturou o pé? Já? Então, toda vez que esfriar, o pé vai doer, que isso é biológico também. Mas o corpo, ele fala sim o tempo inteiro, né? Essa questão do psicossomático, ele é importantíssimo. E aí, mais uma vez, né, Daltro, o que você disse, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me autoescaneio, mais eu consigo reverter essas situações. E aí tem N estratégias, né? Tem pessoas que vão para atividade física, tem pessoas que vão escutar uma boa música, outras vão fazer crochê, né? Cada um tem o que a gente chama de válvula de escape. E Escape. isso é muito importante, né? Às vezes você está com muita raiva, mas assim, você não está se cabendo de raiva. Vai dar uma volta, vai respirar um ar diferente, né? Vai levar o cachorro para dar uma volta no quarteirão. São coisas muito pequenas, né, que o organismo ele consegue reverter. A neuroplasticidade cerebral ela é fantástica, né? E agora, se você vai, um dia você carrega uma pedra, no outro dia você carrega outra pedra. É o que você falou, a mochila vai pesando. E tem Vai hora que você vai pesando. pegar essa mochila e vai jogar na cabeça de Cansa. alguém. Não vai ter É, jeito. não, Isso é fato. eu até digo, aqui nos meus atendimentos, eu até digo assim, essa alça da mochila tá te doendo? Tá, então tira fora. Nossa, aliviou. Eu entendo quando tu diz jogar, mas eu também entendo eu digo assim, ó, deixar. Essa mochila, se não é minha, Sim. eu até carrego. A biologia feminina é tolerável de carregar esse peso. Vamos colocar desta forma. Só que é o seguinte, quando estiver pesando, reconheça, tá pesando, né, amor? Tá. Desculpa aí, ó, vou dar uma emagrecida para não pesar tanto aí, tá? Beleza. Aí tu dá um gás diferente. Ou divide, Mas né? que é melhor. E a divisão, ela sempre se vai dar. É uma premissa básica freudiana. Não existe cura sem fala. Se não tem. Eu bato muito nessa tecla, sou muito repetitivo nessa tecla, porque ao ponto que quando eu estou em casa muito quieto, minha mãe chega e diz: Tu tá bem? O que está acontecendo? É porque Porque não é uma característica sua ficar não é uma característica recluso. minha. Não. Se eu fico quieto é um problema. Então, eu insisto muito que as pessoas deveriam sim se expor Aprender a mais, colocar tentar. para fora, né? Tem que. Principalmente Aí quando sim. existe a relação dessa biologia masculina e feminina estão convivendo junto, poxa. E aí você Tem que toca num ter. ponto muito interessante, porque existe já uma premissa do masculino ser calado, viver dentro dessa caverna, né? Como dizia Platão. Então ele tem que aprender a pôr para fora. E de repente, do meio que ele é criado, ele muitas vezes foi podado. Não é? Aquelas frases horríveis que a gente já escutou quando era pequeno, né? Ainda mais quem aí é do século passado. Né? Homem não chora, homem engole sapo, seja forte, seja isso, seja aquilo. Aquilo vai embutindo. E aí você acaba repetindo o comportamento o tempo inteiro. Né? Você colocar para fora, né? Ou quando você vira para a pessoa e fala assim, procura uma ajuda, ou um psicólogo, ou um mentor, né? Quem precisa disso são pessoas doentes, né? Eu não estou doente. Todos nós precisamos colocar para fora. Então liga para um amigo, vai assistir um jogo de futebol, né? Que você vai pôr alguma coisa para fora. Há uma necessidade cerebral,
para que isso seja colocado e o sistema de recompensa que você tão bem colocou, ele se reestabeleça. Porque se eu não tenho a retroalimentação, né, a validação daquilo que eu estou fazendo, para quê, por quê e para quem, né, eu estarei fazendo. Então eu tenho que repensar várias atitudes, né, da maneira que eu faço, como eu faço e para quem eu faço. Isso é Ele hoje está importante. viajando. Não, eu estou sensível, eu estou mais com o cérebro mais bem acentuado Concentrado, na né? biologia feminina, porque essa conversa vai me remetendo às questões de ordem bem Eu profundas e sei. particulares, porque, cara, assim, não tem. Eu acho que a nossa fala, ela fica fundamentada quando a gente fala com o coração também. Com Nós certeza. que somos da academia, que precisamos fundamentar tantos argumentos com os autores, e preferencialmente os clássicos, essa coisa, que são super válidos e tal, mas eu fora da academia eu gosto de fundamentar com a minha prática, com a minha vivência, com a minha maturidade, porque são processos que me fazem, que eu vou estar sempre galgando, sempre procurando, sempre Quando você, exercitando. se você não vivencia, né? Se você não tem essa prática, você não tem como Não passar tem isso para o muito valor. outro, né? Na verdade, você vai estar repetindo o que um autor A, B, C disse. Mas a partir do momento que você pega aquela fala, coloca ela na prática, vivencia, ela se torna significativa e ela passa a ser um hábito da sua vida, né? Que para se criar hábito tem que ter no mínimo 21 dias consecutivos, né? Ah, você faz caminhada? Faço. Quando? Quando eu tenho vontade. Opa, isso não é hábito. Isso é lazer, isso é uma outra válvula de escape, né? Então, levar essas reflexões, perceber o que está acontecendo, o meio que eu estou inserido e respeitar essa diferença, né? Tem muitos, isso é verdade, muitos homens necessitam, homens, cérebro masculino XY, de ficar no que eles chamam de caixa vazia. Então é como se no cérebro feminino tivesse 1000 caixas e essas caixas se conectam. Isso é o Karnal que fala com essa metáfora. O masculino tem uma caixa que é vazia e ele necessita de estar neste vazio, né? E é quando está mudando, que eu brinquei com você, né? Mudando de canal insistentemente, que você fala assim, você não está vendo nada. Ah, realmente eu não estou? É um momento ali que ele tem para estar controlando e estabilizando várias questões, inclusive hormonais, né? O cortisol do dia a dia, que foi estressante, né? Agora, homem, estando bem alimentado, ele dorme, que é uma beleza. Isso é Mário Sérgio Cortella. Um homem bem comido dorme bem. Talvez você brinque um pouquinho, que a Cris também tá achando o seu meio sério. Não, hoje eu estou concentrado, hoje eu estou concentrado. Isso aí é culpa tua. Eu Esses sei. ômega 3 intravenoso que eu estou colocando, administrando. Não, não, não estou. Agora ele acordou, Cris. No final da live, quase no final da live. Gente, para os nossos 15 mil convidados, sugestões para o tema da próxima terça TID. Que Atenção, não será a terça, próxima tá, terça é gente? dia 15 e não será na terça. As nossas terças sempre são terças TID, às 19h19. Eventualmente a próxima será dia 16, na quarta-feira. Por causa dele. Deixar isso Por bem causa, claro. é verdade, é Mas a verdade, é causa nobre, a verdade. causa nobre. Ele tem um outro compromisso Eu vou muito bacana, lecionar. inclusive. Aqueles que não se inscreveram, faz aí, pode falar do Merchan lá do Instituto Gente, vai Casagrande. ser isso, gente. Dia 14, 15, 17 e 18, nós estaremos com uma oficina de práticas de relacionamento do Instituto Casa Grande. Eu não me lembro o valor, eu acho que era R$ 30 ou R$ 90. 90 reais. 90 reais Muito você pode pagar de barato. 3 vezes, por isso que você Muito, decorou os 30. Tô isso. sabendo mais que você, eu pesquisei tudo para ver se o É, motivo da traição ia ser justo. ia ser justo. Estarei lecionando 4 dias nesse horário e casualmente o contrato me pega na terça, dia 15. Eu olho para lá, gente, ó. Eu olho para lá porque aqui eu tenho meu programa aqui, tenho tudo escrito aqui.
E, casualmente, só nessa terça haverá esse delay para quarta-feira das terças D&D. Tá? Isso se o nosso amigo Paulo não pegar. Isso abre um precedente. Pior. Eu tenho que dar uma Tô palmatória. brincando, eu tô brincando. Gente, não é só para professores, é para qualquer pessoa que queiram saber se relacionar. Eu fiz Vale já meu muito a plano pena. de aula, vou botar muita vivência de ordem pessoal, porque isso eu acho que me empodera, Isso que eu agrega ia falar. valor, Uhum. e vou botar muita sofrência e também muitas soluções de como sair dessas sofrências. É verdade. E, nossa, eu estou numa fase de vida há 2 anos que já fazem 2 anos que a questão de maturidade sentimental foi lá para o céu. Então, na dia 15, terça que vem, será a nossa terça na quarta-feira, dia 16, porque dia 16 os meus alunos terão trabalho que deverão me entregar no dia 17. Então, E aí, no dia terça-feira, 16, ele vai nos contar bastante o que ele está aprontando vou nessas dar uma. oficinas. Vocês podem aguardar. Vocês que estão ao vivo com a gente agora, primeiro a gente agradece. Eu e a Dani ficamos em hemorragias de prazer de ter vocês aqui online. Vocês têm algum assunto referente cérebros e emoções que vocês gostariam de ouvir? Fizemos por 3 ou 2 vezes o Pais. Pais foi 1 e 2? Foi 1 e 2. A gente hoje ia repetir, mas a gente acabou entrando na vertente do masculino e feminino. Mas a gente pode voltar a falar desses pais. Pais Os pais teimosos. negligentes, muitos. Sim, sim, Isso sim. dá pano para manga. Dá para a camisaria toda. Eu trouxe uma É frase, viu, verdade. Dalton? Vamos lá, então conte a sua frase! Como nós estamos falando de cérebro e coração, amar é admirar com o coração. Admirar é amar com o cérebro. Oi, que legal, lindo! A minha frase é endereçada à existência. Existência com a letra E em maiúsculo. Abre aspas. Isaura Fernandes, a autora. Oh, Um homem de valor não tem preço. O que tem preço não tem valor. e é verdade. Claro, fica aí um recadinho para quem acha que se alicerçar só em grana vai te levar em algum lugar. Vai, com conforto, com as coisas boas que a vida, que o dinheiro pode comprar. Mas aquilo que o dinheiro não pode comprar, você vai ser bem difícil galgar no caminho da felicidade. Porque isso não se compra. Felizmente ou infelizmente. Aí fique você decidindo aí. Gente, muito grato pela presença de todos. Dani, manda um beijo. Vamos dar nosso tchau. Obrigada mais uma vez, né? Eu sempre me divirto às terças-feiras. E é com muito Idem. carinho que a gente prepara, né, para vocês. A gente vai conversando durante o dia. De vez em quando ele some, viu, gente? Mas é sempre muito bom. Mas às terças, quando eu sumo de tarde, eu estou exercitando uma outra perspectiva de saber. Muito grato! Terça que Beijos vem a não será todos. terça, será na quarta-feira, dia 16, esporadicamente. Grato, Vilmar! Vamos dar tchau para todo mundo aqui, ó. Dani, vamos ler logo aqui, ó. A Isa, Tchau, chegou Belinha. atrasada. Deixa eu ver quem mais. Lucy, ô, Obrigada, Luiz, Jorge. Ok, Josi, beijo. grato, Cris, Ana, Obrigada, Carol, Márcia. Laís, Márcia, Fê, Jorge, grato, Lúcia, grato, Obrigada, Sônia. Eli, Sônia, grato, 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 grato. Cris, Nós obrigada estaremos também. sempre aqui, porque eu adoro essa mineira, Tchau, adoro Roberto. falar com essa mineira. E a mineira puxa a gente pra cá, eu mando de volta. Coração e cérebro. Fica com Deus Tchau também, pra Jorge. Um vocês. abraço. Quarta-feira, dia 16. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.